Olá pessoal, me chamo Camila, sou voluntária do Engenheiros Sem Fronteiras, Núcleo Uberaba, e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao EduCast, que é o nosso projeto de educação com as nossas aulas de matemática. E o assunto da nossa aula de hoje, probabilidade condicional. Mas antes de começar com esse conteúdo, eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo, seguirem o nosso canal e ativarem o sininho para estarem por dentro das nossas próximas aulas. Eu sempre inicio as nossas aulas trazendo as respostas das atividades propostas do vídeo da aula anterior. E a aula anterior foi sobre probabilidade, princípio multiplicativo. Então, tem-se o exercício 1. Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. Quantas combinações Ana pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato? Aqui a gente vai multiplicar as possibilidades. Então, a gente vai encontrar 24 possibilidades, letra C. Já no exercício 2, um restaurante possui em seu cardápio 2 tipos de entradas, 3 tipos de pratos principais e 2 tipos de sobremesa. Quantos menus poderiam ser montados para uma refeição com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? É basicamente igual ao exercício anterior. Vamos multiplicar também. Então, aqui a gente encontra 12 menus com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Já no exercício 3, um professor elaborou uma prova com 5 questões e os alunos deveriam respondê-las assinalando verdadeiro ou falso para cada uma das questões. De quantas maneiras distintas o teste poderia ser respondido? Então, a gente sabe que existem duas opções distintas de respostas numa sequência de 5 questões, que é o verdadeiro e o falso. A gente multiplica, então a gente tem 32 respostas possíveis, letra D. Mas vamos começar com o conteúdo de hoje, dentro da probabilidade condicional. A gente sabe que para a gente entender o que é uma probabilidade condicional, a gente precisa relembrar alguns termos. E um desses termos é o de espaço amostral. Então a gente vai fazer um experimento aleatório. E nesse experimento a gente precisa conhecer o que a gente vai analisar. Ou seja, se a gente vai analisar um grupo de pessoas, a idade do grupo de pessoas, esse grupo de pessoas fica sendo o nosso espaço amostral. Então ele é um conjunto com todos os resultados possíveis para esse experimento. Então aqui a gente tem um exemplo 1. Quando a gente lança um dado, a gente observa que o resultado desse dado pode dar um número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, que são as faces. Então a gente sabe que o nosso espaço amostral desse dado são as 6 faces. E aí a gente tem para o espaço amostral esse símbolo que a gente lê como ômega. Então aqui a gente coloca ômega igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que é o conjunto dos nossos resultados possíveis nesse experimento do exemplo que é o dado. E aqui a gente tem um evento. A gente sabe que o evento ele é um determinado conjunto de resultados que queremos que ocorra no experimento aleatório. Então, por exemplo, esse conjunto de resultados. A gente vai pegar uma população de pessoas e a gente quer saber a idade das pessoas. Então, tem pessoas entre 10 e 20 anos, 20 a 30. Então, o evento fica sendo sempre subconjunto do espaço amostral que a gente aprendeu no slide anterior. Então, aqui a gente tem o exemplo 2. Ao lançar o dado, queremos que o resultado seja um número primo. Nesse caso, o evento vai ser sair um número primo. Então, nessa sequência, a gente tem que descobrir quantos números primos tem nessa sequência do dado. Então, a gente sabe que tem o 2, o 3 e o 5. E agora, como o próprio nome já diz, probabilidade condicional é que ela está sujeita a uma condição. Então, a gente tem que ter uma condição para que ela ocorra. Então, a condição de que um evento B ocorra, sendo que um evento A já aconteceu. Então, um evento já aconteceu para que o nosso próximo evento aconteça também. Então, de modo geral, a gente utiliza a seguinte fórmula para esse cálculo. Então, aqui a gente usa a formulazinha, né? E aí a gente tem aqui um exemplo. Um avião com 150 passageiros sai do Rio de Janeiro com destino a Goiás. Ao desembarcarem, foram convidados a responderem a 2 perguntas de uma pesquisa. A primeira pergunta: já viajou de avião antes? A segunda: já esteve em Goiás? A tabela apresenta as respostas obtidas. Então, aqui a gente tem as respostas. Então, aqui a gente está vendo os eventos, né? Que é os passageiros que não conheciam Goiás e os passageiros que já conheciam Goiás. Temos também os passageiros que já viajaram de avião pela primeira vez e os que não viajaram, né? Que no caso seria a primeira vez que eles estão viajando e os outros já teriam viajado. Então, aqui a gente tem 85 pessoas, 20, num total 105, aqui é a mesma coisa. Então, esse foi o número de pessoas entrevistadas. E aí, um passageiro foi escolhido ao acaso de toda essa população
nosso estudo, um passageiro acaso foi escolhido. E aí ele afirmou que ele já viajou de avião antes. Então, qual a probabilidade desse passageiro já conhecer o Goiás? Então, a gente percebe que a gente tem duas condições aqui. Ele já ter viajado de avião antes e ele já conhecer o Goiás. Então, inicialmente, como eu já falei, foi definido os dois eventos. A já viajou de avião, B já esteve em Goiás. Então, a gente percebe que aqui a gente tem uma condição. Por isso, probabilidade condicionada. O próprio nome já diz. Precisa de uma condição. Então, a gente identifica na tabela a quantidade de passageiros que já tinham viajado de avião e já conheciam Goiás. Então, aqui a gente achou quantos já tinham andado de avião, quantos já conheciam Goiás, a gente joga na nossa formulazinha da probabilidade condicional. Então, agora precisamos da probabilidade do evento A ocorrer. Então, lembre-se, a gente está usando agora o evento A. Então, conforme está na tabela, 45 dos 150 viajaram de avião antes. Então, assim a gente joga a probabilidade de A ter acontecido, 45 sobre 150. Então, em posse dessas informações, a gente calcula a probabilidade condicional com aquela fórmula que a gente viu no slide anterior. Então, aqui a gente achou 0,44, multiplicamos por 100, 44%, porque se trata de uma porcentagem. E aqui eu deixo para vocês alguns exercícios para que vocês possam colocar em prática tudo que foi aprendido na aula de hoje. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, você pode entrar em contato com a gente através desse e-mail. Manda e-mail, conversa com a gente, que a gente vai adorar receber qualquer que seja a informação de vocês. Muito obrigada por assistirem mais uma aula. E é isso. Tchau, tchau, pessoal.